O fenômeno das expansões marítimas entre o século XIV e o século XVI, principalmente, é um episódio da história da humanidade que ele é bem emblemático, né? Foi quando os povos europeus eles acabaram se expandindo para o Oceano Atlântico, principalmente, fundando diversas colônias e havendo aquele choque cultural entre a civilização europeia e também diversos povos nativos, principalmente no continente africano e no continente americano. É claro que a gente também teve episódios do tipo na Ásia e na Oceania, mas a gente destaca principalmente a África e a América quando se trata acerca dessa temática, né? Só que as expansões marítimas, na verdade, elas têm que ser compreendidas de diversas formas diferentes, porque os europeus, eles tiveram motivações muito distintas para iniciarem essa aventura atlântica, principalmente essa aventura marítima. O que levou esses povos europeus, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, a empreender essa aventura marítima, a superar seus medos e se lançarem ao mar para descobrir novas terras, para explorar novos territórios? O que levou, o que motivou esses homens desse período, do século XIV, XV e XVI, a iniciarem esse processo? Isso a gente vai ver nesse vídeo de agora, tranquilo? Então fique comigo até o final para você entender tudo acerca desse processo histórico das expansões marítimas no fim da Idade Média e também no início da Era Moderna. Mas antes eu peço, por favor, que você deixe o seu like, se inscreva no canal, porque dessa maneira você vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube, tranquilo? Acho que primeiramente, antes da gente tentar entender de fato a expansão atlântica, ou seja, a expansão europeia direcionada para o Oceano Atlântico, que acarretou aí na exploração de diversos territórios da costa africana, de ilhas atlânticas e principalmente do continente americano, a gente tem que entender a visão que os europeus detinham acerca do mar. O mar, ele sempre representou um fator geográfico muito importante para as populações europeias, especialmente o mar Mediterrâneo, que fica ali entre a África, a Ásia e a Europa, e também o Mar do Norte, que fica localizado entre a Península Escandinávia, as Ilhas Britânicas e ali o norte do continente europeu, né? Os Países Baixos, a França. Então, o mar ele sempre teve uma relevância muito importante para os povos europeus. O Mediterrâneo, desde a antiguidade, ele acabou representando um palco onde diversas civilizações, diversas sociedades acabavam se conectando entre si. Um local onde havia uma alta mobilidade de bens, pessoas, ideias e mercadorias. Ou seja, você tinha aí um fluxo muito intenso no Mediterrâneo desde a antiguidade grega, desde a antiguidade romana, e isso acabou permanecendo também durante a Idade Média. Claro que com alguns períodos de abatimento, alguns períodos de maior intensidade, mas essa rede de conectividade do Mediterrâneo, ela sempre se manteve presente. Então, o mar, ele sempre foi um fator geográfico importante. Só que esse mar Mediterrâneo e o Mar do Norte eram as regiões mais exploradas pelos europeus. O Atlântico, ele sempre foi alvo de temor por parte desses povos. E por que ele foi alvo de temor? Principalmente por duas questões. Primeiro, era porque o imaginário europeu era povoado de, eu vou usar o termo aqui que eu não gosto muito, mas eu acredito que ele se enquadra bem nesse contexto, misticismo. O imaginário europeu ele era repleto de misticismo acerca do Oceano Atlântico. Então eles imaginavam que naquele território, no Atlântico, principalmente ali nas imediações de Portugal, da Espanha, das ilhas africanas, da costa africana como um todo, ele era repleto de criaturas que devorariam as embarcações, que devorariam os navios. Então essas criaturas despertavam temor para os povos europeus. E um outro fator também muito importante é que, pelo amor de Deus, hoje em dia a gente sabe que isso daí é uma mentira, quem acredita nisso, enfim, existem pessoas que defendem isso na internet, mas é claro que a gente deve sempre ignorá-las, né? Naquela época havia uma crença muito difundida de que a Terra era plana. Então, no momento que as embarcações elas seriam direcionadas ao oeste, em dado momento elas cairiam no abismo do universo. Mas hoje em dia a gente sabe que isso daí era mentira, só que para a população da época, isso daí era uma questão muito forte que impactava a relação que esses povos europeus tinham com o Oceano Atlântico, tal como a presença de criaturas místicas, né? A suposta presença de criaturas místicas. Só que aí, os europeus, em dado momento, eles superaram esse medo e eles se lançaram ao Oceano Atlântico, primeiramente ali na exploração das costas, das terras das costas africanas e posteriormente alcançando a América. Mas por que os europeus fizeram isso? Quais foram as motivações que levaram a eles a enfrentar esses medos, a enfrentar esse senso que havia na Europa acerca do Oceano Atlântico e se lançarem ao mar? O que impulsionou essas pessoas a explorarem o Atlântico? A gente pode aqui mencionar três motivações
principais. É claro que existem outras, não vou falar que as motivações em uma ordem hierárquica de importância, porque isso não existe, mas eu acredito que a gente tentar entender a partir desses três prismas distintos, é possível da gente aprender, de certa forma, o processo histórico das expansões marítimas. E o primeiro deles, eu acredito que seja, de fato, a motivação material. Então, os europeus, eles ambicionavam certas mercadorias, né? Certos bens que estavam no Oriente, no que eles chamavam as Índias. Então, para que eles alcançassem o Oriente, eles tiveram de se lançar para a aventura marítima. Mas você deve estar se perguntando, as ilhas elas ficam ao leste, né? Por que eles se lançaram ao oeste para alcançar essa região? Lembrando aqui que Índias, nesse período, não se refere ao país Índia hoje. Índias era um termo utilizado para retratar praticamente a Ásia em sua totalidade. Então, por exemplo, a China, ela era inserida no que os europeus do século XIV, XV e XVI chamavam de Índias. A questão é que a rota tradicional para a Ásia, pelo Mediterrâneo, ela estava sendo controlada por outros povos, principalmente pelos povos muçulmanos. E também havia uma hegemonia por parte dos europeus no controle das rotas mediterrâneas a partir do século XIV, centrada em algumas cidades italianas, especialmente Gênova e Veneza. Gênova e Veneza, elas eram conhecidas, especialmente a partir do século XIV, como sendo duas grandes potências mercantis do período medieval. E elas, por muito tempo, acabaram sendo hegemônicas no controle das rotas mediterrâneas para o Oriente. É claro que isso não significa que nunca houve uma embarcação francesa, uma embarcação ibérica que fosse direcionada para o Oriente. Claro que havia exceções, só que o custo era muito maior. Era necessário um investimento muito grande em defesa de mercadorias e principalmente em tributos pagos para explorar essas rotas mais tradicionais. Então, era necessário explorar novas alternativas para se alcançar o comércio do Oriente, para se alcançar as Índias. E por que era necessário que os europeus tivessem essa conexão com as Índias? Porque eles precisavam de algumas mercadorias que eram típicas da Ásia, especialmente especiarias. Essas especiarias elas eram muito utilizadas nos mercados europeus, não apenas para tempero de alimentos, que auxiliava na conservação da carne, mas também para a confecção de perfumes e de outros itens muito usuais nos mercados europeus e, de certa forma, também muito rentáveis. Então, era necessário que essa exploração dessas rotas mercantis fossem acessíveis por parte dos europeus. E aí o Mediterrâneo estava bloqueado e uma solução que eles encontraram foi justamente explorar o Atlântico para tentar contornar a costa africana e alcançar as Índias. E os portugueses foram pioneiros nesse processo. Desde o século XIV que eles iniciaram aí um processo de exploração das suas imediações e ali no início do século XV eles já tinham as primeiras conquistas no território africano. Até que em fins do século XV, na década de 1490, eles já haviam cruzado toda a costa africana, contornado o Cabo da Boa Esperança e alcançado a cidade de Calicut, no atual país da Índia, né? Mas os portugueses eles foram pioneiros nesse processo. Era um meio deles conseguirem alcançar o Oriente, escapando do fechamento do Mediterrâneo empreendido pelos muçulmanos, pelos venezianos e pelos genoveses. A gente pode tentar entender também que o pioneirismo português nesse processo se deu por conta de algumas questões internas por parte de Portugal, principalmente a proximidade que ele tinha com o Mar Atlântico. Em segundo momento, a alta capacidade de investimento em projetos navais dentro da Península Ibérica, mais precisamente dentro da região portuguesa. E também, por fim, que Portugal, assim como a Espanha também, mas principalmente Portugal, ele foi menos, não significa que ele não foi afetado completamente, mas ele foi menos afetado pelo advento da peste do que outras regiões localizadas mais no centro europeu, como a França, o Sacro Império Romano Germânico, as cidades italianas principalmente. Portugal foi menos afetado por esse fenômeno, né, biológico. Então, ele teve algumas oportunidades de investir de maneira mais precisa e eficaz na aventura marítima. Então, isso auxilia a gente a entender por que Portugal foi um dos pioneiros, foi o pioneiro, na verdade, nessa exploração do Atlântico. O segundo motivo que a gente pode categorizar aqui, e aí a gente não se restringe a Portugal, mas também a Espanha, a França e a outras regiões, Holanda, foi a necessidade de expansão do cristianismo. Primeiramente, o cristianismo católico a partir do século XIV e, posteriormente, a partir do século XVI, com o advento da Reforma Protestante, o cristianismo protestante de diversas vertentes, né? Seja o cristianismo anglicano, seja o cristianismo puritano, ele necessitava de uma expansão. E essa expansão, essa mentalidade de expansão do cristianismo também impulsionou as expansões marítimas. Como a gente pega, por exemplo, o cristianismo católico,
a gente tem que associar o cristianismo católico a uma crise em relação à Igreja Católica que já estava em evidência desde o século XIV. Com o advento da peste, das fomes, das revoltas camponesas, desculpa, muitas pessoas acabaram criticando a eficácia da Igreja Católica em conter certas questões, certos problemas internos na Europa. E esses questionamentos, eles de forma alguma se configuraram em uma maneira de ateísmo, nada do tipo. Só que ainda assim, a Igreja Católica começou a ser questionada, sua eficácia começou a ser questionada. Isso, inclusive, acabou sendo uma pré-configuração para a futura reforma protestante do século XVI. Mas no século XIV já havia vários questionamentos em relação à Igreja Católica. Então era necessário que a Igreja Católica conseguisse novas almas para sua instituição, conseguisse novas pessoas. E as cruzadas já não estavam sendo mais executadas em direção ao Oriente. Então, aí no século XV, principalmente, a Igreja Católica ela vai dar total apoio às expansões no ultramar. Os reis católicos da Espanha, por exemplo, Isabel de Castela, Fernão de Aragão, eles eram muito associados ao Papa, muito associados à Igreja Católica. E eles também vão ser grandes investidores nas expansões marítimas. Um dos motivos sendo justamente a expansão do cristianismo. Então, até agora nós tivemos dois motivos principais para a execução desse processo histórico de expansão marítima europeia. Primeiramente, questões materiais, especialmente o comércio, as redes comerciais com a Índia. E, em segundo lugar, a expansão do cristianismo. E o terceiro motivo aqui, que é muito importante, é justamente a preeminência social. Como assim? Muitos dos marujos, dos marinheiros que se lançavam ao mar e acabavam participando da fundação de algumas colônias, participando da obtenção de certas propriedades de terra, eles, na verdade, eles eram indivíduos muito pequenos no contexto social em que eles viviam, ou seja, eles não eram da alta nobreza, eles não tinham tanto privilégio, tanto prestígio e, consequentemente, não tinham tantas posses e nem títulos. E a expansão marítima, a obtenção de novas terras, a obtenção de novas propriedades e o estabelecimento de novas relações de poder era uma oportunidade que esses nobres, ou até mesmo pessoas não nobres, mas principalmente nobres de categoria inferior, ascendessem socialmente. Então, eles almejavam a preeminência social. Então, somado isso ao anseio de expansão do cristianismo e as necessidades materiais, isso acabou contribuindo muito com a execução e a eficácia desse processo de expansão marítima europeia a partir do século XIV. Então você tem ainda presente na modernidade, no fim da Idade Média e na modernidade, uma mentalidade cruzadística, porque quando houve as cruzadas lá a partir de fins do século XI, na Idade Média, você também tinha fatores materiais, religiosos e fatores sociais andando em conjunto para o sucesso dessas expedições. Quando eu digo sucesso aqui, não que o resultado das cruzadas tenha sido um sucesso, mas principalmente para sua concretização como sendo uma mobilização que funcionou, uma mobilização que ela realmente ocorreu, ela não foi apenas uma ideia. Mas essas expansões marítimas elas acabam trazendo também esses três elementos andando em conjunto. Quais foram as principais etapas dessa expansão marítima? Que eu acredito que não precisa a gente se adentrar tanto nesse assunto, porque isso a gente já conhece desde os tempos de escola, né? A viagem de Cristóvão Colombo, a viagem de Pedro Álvares Cabral, mas eu gostaria de tratar um pouco sobre o assunto, porque sem a gente entender os principais episódios da expansão marítima, não tem como a gente entender os principais tópicos desse assunto por completo, correto? E acredito que não tem como a gente não começar a falar de expansão marítima sem falar de Cristóvão Colombo, né? Sem falar da chegada dos europeus à América. É claro que antes de Colombo, cuja viagem ocorreu em 1492, diversas conquistas já haviam sido feitas nas Ilhas Atlânticas e na costa do continente africano, principalmente pelos portugueses, onde foi estabelecido diversas feitorias ali, onde os portugueses eles utilizavam o método de plantio da cana-de-açúcar já na África e conquistavam mão de obra de escravos africanos que depois, a partir de 1532, foi transplantada, foi uma organização econômica transplantada aqui para o Brasil, né? A cana-de-açúcar em 1530 e os escravos, a partir ali de 1550, já começaram a chegar no território brasileiro. Mas um dos processos mais emblemáticos das expansões marítimas, com certeza, foi a viagem de Colombo, que ocorreu em 1492. E como se deu esse processo? Colombo, ele era genovês e ele também estava em busca de uma rota na qual ele alcançasse as Índias, não pelo Mediterrâneo, mas nem pela África, mas por uma rota alternativa. E o Colombo ele propôs aos príncipes de Gênova que havia a possibilidade dele chegar às Índias pelo oeste, mas esse projeto foi recusado em algumas cidades italianas
e depois ele propôs para os reis católicos. E os reis católicos decidiram, né, aderir a esse projeto e investiram na expedição de Colombo. Só que no percurso ele se deparou com o continente africano, ele chegou ali na região da América Central. Então, a chegada dos europeus na América, na verdade, o objetivo primário deles era ter chegado ao Oriente. E ao contrário do que a maior parte das pessoas da época, Colombo já acreditava que a Terra era esférica e não plana. Por isso que ele decidiu fazer esse empreendimento. Por isso que ele decidiu explorar o Atlântico, porque em sua mentalidade a Terra ela era esférica, ela não era plana, mas ele acreditava que a Terra era muito menor do que de fato ela o era, e ele não contou que no meio do percurso haveria um continente inteiro, que era o continente americano. Posteriormente, Fernão de Magalhães vai fazer o cruzamento completo do globo, mas antes dele, que Colombo já havia se deparado com o continente americano por esse motivo. E a gente também tem aí como uma das viagens mais emblemáticas a viagem de Pedro Álvares Cabral em 1500. Nesse período, os portugueses já haviam chegado em Calicut a partir do Cabo da Boa Esperança. E Cabral, ele foi encarregado de fazer uma viagem às Índias, só que também, ao mesmo tempo, ele foi encarregado de alcançar o Brasil, cujo terras, na verdade, nessa época, não era chamado de Brasil, mas os portugueses já tinham consciência da existência dessas terras, porque os espanhóis já haviam chegado ali antes e haviam feito um acordo com os portugueses de que algumas terras ao sul seriam posse dos portugueses. Então os portugueses decidiram explorar aquela região para ver o que estava acontecendo ali, para ver o que eles tinham ganho nesse acordo com os espanhóis. Esse acordo, claro, todo mundo conhece, foi o Tratado de Tordesilhas de 1494. Então, na viagem de Cabral em direção às Índias, ele recebeu orientação para primeiro passar nas Américas. Até um tempo atrás, a gente aprendia que Pedro Álvares Cabral, na verdade, queria chegar ao Oriente, mas o seu navio desviou pelos ventos, pelas marés, e a maré trouxe esses navios para a região americana. Só que hoje aí a historiografia, a história ela é sempre muito inconclusiva, né? Mas apesar disso, os historiadores de fato acreditam que os portugueses intencionaram em chegar ao Brasil. Esse debate entre a intencionalidade ou não da expedição de Cabral, ele é pouco discutido atualmente e os historiadores acreditam em sua maioria, que Cabral realmente quis alcançar as terras brasileiras. Então, esse daí foi o processo de viagem de Pedro Álvares Cabral que acabou alcançando o que hoje a gente denomina Brasil. E aí também você teve as expansões inglesas, né, que elas se tornaram evidentes principalmente a partir do século XVII, início do século XVII, com a fundação das colônias na América do Norte. E aí a expansão inglesa ela também tem um caráter muito distinto, muito diferente, porque ela não vai ser uma expedição que vai ser executada a partir de um único centro de poder, como foi o caso de Portugal e Espanha, onde as coroas elas tinham um poder de decisão muito efetivo. A expansão inglesa ela vai ser multifacetada, ela vai ser múltipla, vão ter diversos protagonistas, diversos atores. Então você tem companhias de comércio fundando algumas das colônias da América do Norte. Por outro lado, você tem grupos religiosos, como os puritanos. Você tem, inclusive, uma colônia formada por católicos. Então, existem uma multiplicidade de grupos ali da América, da Inglaterra, que acabam fundando diversas colônias na América do Norte. Um processo histórico bem distinto do que aconteceu com as fundações ibéricas. E é claro que essas expansões marítimas, elas tiveram consequências desastrosas para as populações dessas regiões, os nativos da América principalmente por conta das doenças trazidas pelos europeus. Os nativos americanos, eles não tinham resistência imunológica frente a algumas doenças trazidas pelos europeus, e isso acabou sendo uma catástrofe para esses povos. Só que eu vou falar disso mais precisamente em um próximo vídeo, tranquilo? Esse choque cultural que foi desastroso para as populações nativas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, porque dessa forma você vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. E eu mencionei aqui bastante a Reforma Protestante, né? Lembrando que eu fiz um vídeo falando sobre a Reforma Protestante, eu vou deixar ele na tela final e na descrição para você conferir depois. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.